Imagine um mundo em que a humanidade tinha sido reduzida a apenas 8 pessoas. Um recomeço literal. O solo ainda respirava umidade. As árvores começavam a florescer outra vez e o céu, antes turvo por águas e nuvens densas, agora revelava a imensidão do firmamento. Era o silêncio após o juízo, o eco da misericórdia ressoando em cada folha que renascia. Noé e sua família pisaram em terra firme, carregando não só sementes físicas para plantar, mas também a semente da promessa divina. O arco-íris, pendurado no céu como assinatura de Deus, não era apenas bonito, era um lembrete: nunca mais destruirei a terra com águas. E mesmo assim, o medo permaneceu. A humanidade havia sobrevivido, mas não havia sido purificada por completo. O coração humano ainda pulsava orgulho, dúvida e o desejo de controlar o próprio destino. Com o tempo, os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, se multiplicaram. A terra começou a ser povoada novamente. Povos, clãs e descendências começaram a tomar forma, seguindo os filhos e netos de Noé. Entre eles, surgiu um homem que mudaria o curso da história, Nimrod. Ele era filho de Cush, neto de Cam, bisneto de Noé. Mas mais do que a linhagem, o que impressionava era sua personalidade. Nimrod era descrito como poderoso caçador diante do Senhor, mas os estudiosos apontam que essa expressão hebraica indica oposição, não reverência. Era como se ele caçasse não apenas animais, mas caçasse poder, diante e contra o próprio Deus. Um líder nato, um homem ambicioso, um símbolo de tudo que a humanidade se tornaria quando decidisse caminhar sem Deus. Sob a liderança de Nimrod, a região de Sinear começou a prosperar. Era fértil, estratégica e logo se tornou centro de desenvolvimento urbano. Mas Nimrod não queria apenas uma cidade, ele queria uma civilização que jamais fosse esquecida. Vamos construir uma torre tão alta que toque os céus, disse ele, para que não sejamos espalhados pela terra. Esse detalhe é fundamental. A Torre de Babel nasceu do medo de ser disperso, exatamente o oposto do que Deus havia ordenado. O Senhor dissera: encham a terra. Nimrod dizia: fiquem juntos. O que parecia união era, na verdade, rebelião. A torre não era só um projeto arquitetônico, era espiritual. Era uma afronta, uma tentativa de blindar-se contra Deus. O mais curioso é que a geração de Nimrod falava uma só língua. Todos se entendiam perfeitamente. Isso não é apenas um detalhe histórico, é um ponto espiritual. Quando a linguagem é única, a execução é eficiente. Quando não há barreiras de comunicação, o potencial humano atinge picos altíssimos. Mas o que acontece quando esse potencial é usado para a glória do homem e não de Deus? O povo queria um nome para si, não para o Senhor. Queriam deixar um legado, não adorar. E assim a torre começou a se erguer. Tijolo sobre tijolo, com dedicação, com sinergia, mas sem reverência. Uma obra coletiva movida pelo medo e pelo orgulho. Um projeto sem altar, sem oração, sem obediência. Agora pare e pense, quantas vezes nós também fazemos isso? Quantas vezes usamos nossa capacidade, nosso talento, nossa unidade em torno de objetivos que parecem justos, mas que nascem de um desejo egoísta de controle? Quantos projetos de Babel já construímos em nossas vidas? Relacionamentos baseados no medo da solidão. Carreiras erguidas para fugir da vergonha. Planos que excluem Deus, mesmo que usem seu nome. E você? Já construiu uma torre sem perceber? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser o espelho da história de muitos. A Torre de Babel continuava subindo. Um monumento de ambição humana crescendo em meio à planície de Sinear. O povo trabalhava com uma sinergia impressionante. Um só idioma, um só propósito, uma liderança forte e um medo comum.
o medo de ser disperso. Mas o que parecia eficiência era, na verdade, rebelião disfarçada. Era a tentativa humana de invalidar a promessa de Deus. Se vier outro dilúvio, estaremos protegidos. Se nos unirmos, nada poderá nos vencer. Vamos construir uma torre tão alta que nem o próprio céu poderá nos tocar. E assim, com tijolos moldados pelo orgulho e unidos com o cimento da desobediência, a humanidade erguia sua primeira grande obra, não para adorar, mas para se afirmar. Era o primeiro grande império, nascendo com ares de eternidade e essência de ego. Nimrod não era apenas um líder político. Ele era um símbolo espiritual. Representava a centralização do poder, a força do homem sobre a fé, a autonomia sobre a submissão. Seu nome, curiosamente, significa rebelião ou revolta. Ele queria que os homens fossem lembrados por sua grandeza, não por sua devoção. E isso ecoa fortemente até hoje. Quantos líderes, quantos impérios, quantas estruturas sociais se ergueram ao longo dos séculos sobre a mesma base de Babel. Unidades forjadas não pela fé, mas pelo medo. Ambições disfarçadas de progresso. Edifícios monumentais construídos com o nome de Deus nos lábios, mas o orgulho no coração. A Torre de Babel pode ter sido abandonada fisicamente, mas espiritualmente ainda continua sendo construída em diversos cantos do mundo e da alma humana. Ela muda de forma, mas nunca de essência. A Bíblia nos dá uma das passagens mais intrigantes nesse episódio. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis 11:5. Isso não significa que Deus precisava literalmente descer para ver algo. Ele é onisciente. Mas esse gesto simbólico revela algo profundo. Deus se envolve com os atos humanos. Ele observa, avalia, reage. Ele não ignora quando a humanidade tenta tomar o céu pelas mãos. E quando viu a torre subindo, viu também o futuro que ela representava. Uma humanidade que, unida por orgulho, poderia se tornar incontrolável, não por capacidade, mas por corrupção. E então, Deus decidiu intervir. Não com destruição, como no dilúvio, mas com algo mais sutil, mais inteligente, mais impactante: confusão. De um momento para o outro, o entendimento entre os homens se rompeu. Um pedia barro, o outro entendia pedra. Um gritava, suba com o balde. O outro respondia, o quê? O caos tomou conta do canteiro de obras. As palavras perderam o sentido. A unidade virou barulho. A comunicação, que antes era instrumento de poder, tornou-se ruído. O que era harmonia virou tensão. O que era avanço virou abandono. E assim, lentamente, os trabalhadores se dispersaram. A torre parou. Ficou pela metade. A cidade foi nomeada Babel, que significa confusão. A torre inacabada tornou-se o símbolo eterno do limite da soberba humana diante do Criador. Aquilo que era para ser um monumento de glória tornou-se um aviso perpétuo do que acontece quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus. Pense agora em sua própria vida. Quantas vezes você viveu esse tipo de confusão? Projetos que estavam fluindo bem e de repente tudo começou a dar errado. Planos em perfeita sincronia que de um momento para o outro se tornaram pesadelos sem sentido. Já parou para considerar que talvez naquele momento Deus tenha descido? Não para punir, mas para redirecionar. Às vezes, a confusão é uma resposta divina que nos livra de um desastre maior. Comente aqui, qual foi sua Torre de Babel? Que situação na sua vida parecia perfeita, mas ruiu de repente? E hoje você entende que aquilo foi livramento? Sua história pode consolar alguém. E no próximo bloco, vamos mergulhar no legado que Babel deixou para a humanidade.
e como ela ainda vive nos nossos dias, disfarçada em estruturas muito mais sofisticadas. O abandono da Torre de Babel marcou muito mais do que o fim de uma construção física. Marcou o início de uma nova era para a humanidade. Uma era de diversidade, de múltiplas línguas, de civilizações espalhadas e distintas. Deus não apenas barrou um projeto, ele reorientou o curso da história humana. De um povo único surgiram nações. De uma só voz nasceu uma sinfonia de culturas. E cada povo, com sua identidade, carrega consigo não apenas suas tradições, mas também um traço comum: a busca por sentido. A dispersão de Babel não foi o fim da humanidade, foi o início do mosaico que hoje compõe o mundo. E esse mosaico é belo, mas também carregado de tensões. Onde antes havia unidade artificial, agora há conflito, distância e incompreensão. Mas também há oportunidade para crescimento, aprendizado e humildade. Porque foi nessa dispersão que Deus começou a preparar o caminho para algo ainda maior, a redenção. Mas o espírito de Babel nunca morreu. Ele apenas se disfarçou. O desejo de controlar, de centralizar, de unificar o mundo sob o mesmo pensamento, uma mesma cultura, uma mesma linguagem continua presente, agora com muito mais força e sutileza. O século moderno é testemunha disso. Impérios, governos totalitários, corporações globais e até mesmo certos movimentos ideológicos tentam apagar a diversidade que Deus instituiu para voltar à unidade de Sinear. A torre hoje não é de tijolos, mas de dados. Não é construída com barro, mas com algoritmos. Está na palma da nossa mão, na tela dos nossos dispositivos, no discurso de líderes que querem uma humanidade única, padronizada, previsível e sem Deus. E nós, sem perceber, muitas vezes colaboramos com essa obra invisível. Cada clique, cada desejo de controle absoluto sobre a vida, cada resistência à pluralidade pode ser um tijolo nessa torre digital e existencial. E isso também acontece em nossas igrejas, em nossos lares, em nossos corações. Quantas vezes transformamos comunidades de fé em estruturas rígidas, onde tudo precisa seguir um único modelo, uma única forma de expressar a espiritualidade? Quantas vezes, em vez de promover a unidade pelo Espírito, impomos a uniformidade pelo controle humano? O nome de Deus está lá, mas o coração dele está longe. O que torna uma obra sagrada não é a sua estética ou o seu alcance, mas o motivo pelo qual ela foi erguida. Podemos levantar catedrais e ainda assim estar em Babel. Podemos estar em pequenas reuniões caseiras e ainda assim edificar torres. A questão não está no tamanho da estrutura, mas na intenção que a sustenta. Essa é uma reflexão que todos nós precisamos fazer com seriedade. Por isso, a pergunta é inevitável. O que você está construindo com sua vida? Você está edificando um altar, onde Deus é adorado e reverenciado, ou uma torre, onde você mesmo ocupa o centro? O altar é onde algo é entregue. A torre é onde algo é exibido. O altar é onde nos curvamos. A torre é onde nos exaltamos. E a diferença entre os dois nem sempre é clara para os olhos humanos, mas é cristalina para os olhos de Deus. E ele continua olhando como olhou para Babel. E ele continua descendo, não com destruição, mas com discernimento, porque ele não quer apenas interromper torres, ele quer reconstruir corações. Ele quer nos libertar da necessidade de sermos lembrados e nos convidar a viver para que o nome dele seja exaltado. Agora comente aqui, qual torre você sente que precisa deixar inacabada? Qual plano, qual obsessão, qual ambição está se tornando mais central que a presença de Deus em sua vida? Fale conosco.
Talvez compartilhar sua luta seja o início do seu processo de restauração. E lembre-se, deixar algo inacabado por obediência pode parecer perda, mas é, na verdade, o maior dos ganhos. No próximo bloco, vamos explorar como a história de Babel aponta para a solução definitiva do céu e como Deus decidiu reconstruir o que o orgulho humano desfez, não com torres, mas com o espírito. Se Babel representou a quebra da comunicação entre os homens, Pentecostes foi o seu exato oposto, a restauração da comunhão. No livro de Atos, capítulo 2, lemos sobre o dia em que o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso e línguas, como de fogo, pousaram sobre os discípulos. Eles começaram a falar em idiomas que nunca haviam aprendido e pessoas de todas as partes do mundo ouviram a mensagem de Deus em suas próprias línguas. Isso não foi um mero fenômeno linguístico, foi uma intervenção direta do céu. Foi Deus dizendo: agora, sob o meu espírito, a humanidade voltará a se entender. Era a inversão completa do que ocorreu em Babel. Onde antes houve dispersão, agora havia unidade. Onde havia confusão, agora havia entendimento. Onde havia orgulho, agora havia humildade e temor diante do sagrado. O mais impactante é que isso aconteceu não por esforço humano, mas por rendição. Os discípulos estavam reunidos, orando, esperando. Eles não construíram uma torre, eles construíram um altar. Eles não buscaram alcançar os céus com suas mãos, eles se colocaram de joelhos, esperando que o céu descesse, e ele desceu. Deus nunca rejeitou a união dos homens, ele apenas rejeita a união baseada no orgulho. Em Pentecostes, a unidade era verdadeira porque era espiritual. A comunhão não era manipulada, era inspirada, e isso muda tudo. Deus mostrou que o plano dele nunca foi anular a diversidade, mas unir corações em meio a ela. A linguagem comum do reino de Deus não é o hebraico nem o grego, é o amor. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não abandonou o sonho de uma humanidade unida. Ele apenas rejeitou a versão corrompida desse sonho, baseada na exaltação humana. Em Cristo, ele inaugurou um novo caminho, uma nova estrutura, um novo tipo de construção. Agora, a edificação é invisível, feita de pedras vivas. Eu, você, cada pessoa que crê e se submete ao Espírito Santo. Somos o templo, somos a nova torre, mas não uma torre de orgulho que toca o céu, e sim uma casa espiritual onde o céu habita. Quando entendemos isso, toda a história de Babel ganha um novo sentido. A torre inacabada é substituída por uma igreja viva e eterna, onde a presença de Deus não apenas visita, mas reside. E agora a pergunta que ecoa com mais força: qual torre você está ajudando a erguer? A do ego, do controle, da independência, ou a do reino, da obediência, da comunhão? Uma sempre será interrompida, por mais bela que pareça. A outra, mesmo invisível aos olhos do mundo, será completada até o fim. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não precisamos subir escadas de barro para encontrar Deus. Ele já desceu, ele já veio e continua vindo a cada dia, em cada coração que se abre. Isso é liberdade. Não precisamos mais provar nada, só precisamos nos entregar. Babel exige esforço, o reino exige fé. E agora eu te convido. Compartilhe nos comentários o que mais falou com você nesse episódio. Que torre você tentou construir sozinho? Como Deus usou a confusão para te trazer de volta ao centro da vontade dele? Sua experiência pode libertar outras pessoas. Nossa missão aqui é mais do que contar histórias, é gerar transformação. Por isso, fique com a gente. Temos muito ainda a explorar. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo.
Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. A Torre de Babel não terminou apenas como uma construção interrompida. Ela permaneceu como símbolo eterno do limite da autonomia humana. Não foi o colapso de um prédio, mas a exposição da fragilidade de um projeto que exclui Deus. Ao longo dos séculos, mesmo com o passar do tempo e a evolução das civilizações, a essência de Babel continua viva. Não nas estruturas de pedra, mas nos projetos pessoais, nas instituições, nas ideias e ideologias que nascem do desejo de controlar o futuro, de unificar pelo medo, de proteger-se da promessa por meio do próprio esforço. Babel é um reflexo da alma humana tentando se salvar sem precisar de um salvador. Enquanto não reconhecermos isso, continuaremos colocando tijolos em construções que Deus jamais abençoará. Quantas vezes tentamos reerguer Babel em nossas próprias vidas? Buscamos segurança emocional, construindo relacionamentos que nos mantêm dependentes de pessoas e não de Deus. Erguemos torres profissionais, tentando alcançar reconhecimento para preencher vazios de identidade. Investimos em aparências, ministérios, plataformas, tentando provar para o mundo, ou para nós mesmos, que somos capazes. Mas quanto mais subimos, mais solitário fica o topo. E quando a confusão chega, quando os planos não se encaixam, mas quando tudo parece ruir, é aí que Deus nos encontra. Ele não aparece para zombar das nossas ruínas, mas para nos ensinar a construir diferente. Ele permite o colapso da torre para que possamos erguer um altar. E é nesse altar que acontece a verdadeira reconstrução. A torre exige esforço, o altar exige rendição. Na torre tentamos tocar o céu, no altar o céu toca a terra. No altar reconhecemos nossa limitação e nos entregamos a um Deus ilimitado. O altar não é grandioso aos olhos humanos. Muitas vezes é invisível. É feito de lágrimas, de silêncio, de decisões difíceis, mas é ali, nesse lugar íntimo, que Deus habita. O que Ele procura não são estruturas imponentes, mas corações quebrantados. E esse é o convite de Babel para nós. Reconhecer que precisamos parar de construir para sermos lembrados e começar a viver para que Ele seja lembrado. Parar de querer edificar torres e aprender a edificar a própria vida na rocha. Você já pensou que talvez a sua torre inacabada seja o maior presente que Deus já te deu? Talvez aquele plano frustrado, aquela porta fechada, aquela confusão que você não entendeu. Talvez tudo isso tenha sido a maneira divina de te dizer: filho, não é por aí. Talvez sua dor tenha sido a intervenção do céu para impedir que você se perdesse dentro de uma estrutura que parecia boa, mas que te afastava de Deus. E se for assim, agradeça. Sim, agradeça pela torre que não chegou ao fim. Agradeça pelos tijolos que ficaram no chão. Agradeça por não ter subido alto demais, a ponto de esquecer de onde veio. Deus ainda constrói, mas constrói com propósito, com verdade, com base sólida. E Ele te chama hoje para ser uma pedra viva nessa construção eterna. Então reflita, qual é a sua torre inacabada? O que você precisa deixar no chão para que Deus comece a construir algo verdadeiro em sua vida? Que ruína você precisa aceitar para que o Espírito Santo te conduza à restauração? Comente aqui. Compartilhe com sinceridade. A sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. E se essa mensagem te alcançou de alguma forma, não guarde isso só para você. Envie para alguém, espalhe essa reflexão. Porque enquanto o mundo ainda constrói suas torres, o céu continua buscando corações dispostos a se tornar altares. E é nesses altares que Deus manifesta a sua glória. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.